Nós vamos começar agora a resolução da prova do concurso para o Colégio Militar de Santa Maria para ingresso no ensino médio de 2018. Lembrando a vocês que nós temos o livro Raciocínio Matemático 2, que prepara para a prova do Colégio Militar Ensino Médio. E outra coisa importante que eu sempre falo, aqui eu faço as resoluções, isso eu posso ensinar. Agora, tem uma coisa que só você pode fazer, que é se acostumar a ler os enunciados e entender os enunciados. Isso é uma habilidade que você tem que desenvolver nos seus estudos, tá? Porque lá na hora da prova, só tem você e um bolo de papel na tua frente. Você tem que ler as questões, entender o enunciado rapidamente e fazer a resolução. Aqui estudando, você tem que aproveitar para desenvolver essa competência, ou seja, leia o enunciado e entenda o enunciado e tente resolver a questão. Se você tentar resolver a questão, mesmo que você não consiga, você já tem meio caminho andado para o estudo, para entender a resolução da questão que eu faço. Tá, então essa primeira questão aí é o famoso problema das torneiras, né? Só que nesse caso aí não são torneiras, são mangueiras. Olha só, as provas do Colégio Militar, e a maioria das provas, elas podem ter questões de dois estilos. Ou tem um enunciado bem simples, calcule isso aqui, ou então você tem enunciados complicados que contam uma historinha, tá? Eu chamo de blá 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 essa historinha. Aquilo tá ali só para enfeitar, para ver se você sabe separar da informação o que é relevante e o que é irrelevante para a resolução. Ou seja, você tem que ler a história e entender qual o problema que tem ali e qual a matemática que você usa. Essa primeira questão tem a historinha do sistema Colégio Militar do Brasil, que tem os jogos da amizade, etc. Tem que ir para fazer um treinamento numa piscina. Bom, aí já começa o que é importante. E aí tem as informações, o tempo que leva cada mangueira para encher a piscina. É uma piscina e são duas mangueiras, e ele dá o tempo que cada uma dessas mangueiras leva para encher a piscina. Então ele deu o seguinte, a primeira mangueira enche a piscina em 6 horas, e a segunda mangueira enche a piscina em 12 horas. Claro, a primeira mangueira sozinha leva 6 horas, e a segunda mangueira sozinha leva 12 horas. O que ele vai perguntar aí? Já sei. Quanto tempo vão levar as duas para encher a piscina? Se eu abrir as duas mangueiras? Ele não pergunta exatamente isso, mas você vai ter que calcular isso para responder o que ele pergunta. Ele deu a capacidade da piscina, que são 600 mil litros. Ele deu ainda que a duração do treino é 2,4 horas, mas antes disso, ele deu outra informação importante, que é a letra E. Ele fala que os atletas podem começar o treino quando a piscina já estiver com 200 mil litros de água. Ou seja, para começar o treino, não precisa esperar a piscina ficar totalmente cheia. Quando ela estiver com 200 mil litros, que é a terça parte, já dá para o treino começar. E a pergunta que ele faz é justamente relativa ao tempo do treino, né? Quando é que o treino vai terminar? Então, na letra D, ele deu que a duração do treino é 2,4 horas. Aí ele falou ainda que tem um intervalinho de 15 minutos no meio do treino. Aí lá da historinha que tem no início, às vezes a historinha tem informações só de enfeite, né? Mas essa historinha aí que ele coloca no início tem informação relevante, que é quando eles chegaram lá e encontraram a piscina vazia, e aí eles colocaram as duas mangueiras para encher a piscina, e isso começou às 8 horas e 10 minutos. Então, às 8 horas e 10 minutos, eles começaram a encher a piscina, ligaram as duas mangueiras. A piscina estava zerada. Bom, aí a piscina vai encher, ela tem que encher até 200 mil litros para poder começar o treino. Aí começa o treino. O treino dura 2,4 horas e tem um intervalo de 15 minutos aí no meio. Ele quer saber quando é que o treino vai terminar? O que ele pergunta é: determine o horário mais cedo possível que o treino poderá terminar. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, pega esse horário. Segundo, vê qual é o tempo de enchimento da piscina até 200 mil litros.
o tempo para encher 1/3 da piscina, né? Então a gente vai ter que calcular o tempo total para encher a piscina. Pega 1/3 desse tempo, esse vai ser o tempo para encher 200 mil litros. Aí nesse instante aqui começa o treino. Então você tem aqui o tempo do treino, que dura 2,4 horas. E não esquecendo que existe um intervalo de 15 minutos aqui no meio do treino. Bom, se a gente pegar esse horário aqui, somar esse tempo para encher a piscina até 1/3, soma o tempo do treino e soma esse intervalo, na verdade não interessa quando que é o intervalo, deve ser no meio do treino, mas isso não é importante, porque o que interessa é a soma dos tempos. Aí você vai ver que horário que vai dar isso. Pessoal, tempo para encher a piscina. Isso aqui é um problema super manjado, que tem até uma formulinha para você resolver, que se chama fórmula das torneiras. Eu vou colocar a fórmula aqui e vou dizer o porquê que essa fórmula é válida, tá? Essa fórmula é a seguinte: você tem aqui T1 e T2, são os tempos para cada torneira encher o tanque, ou cada mangueira encher a piscina, não importa. Nesse caso aqui nós temos T1 e T2 valendo isso aqui, 6 horas e 12 horas. E nós temos o T, é o tempo conjunto, o tempo que as duas vão demorar juntas para encher aquele tanque, ou aquele reservatório, ou aquela piscina. Então o T é o tempo conjunto. E a fórmula das torneiras diz o seguinte: 1 sobre T é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Essa formulinha, é claro que você tem que saber trabalhar com álgebra, trabalhar com equações, trabalhar com frações para poder fazer isso aqui. Então aqui nesse problema, a gente tem o tempo para encher a piscina, vamos chamar de T, vamos colocar assim, juntas, vão demorar um tempo T que eu preciso descobrir quanto é. Então, pela fórmula das torneiras, a gente tem 1 sobre T, que é o tempo conjunto, é igual a 1 sobre T1, vai ficar 1 sobre 6, mais 1 sobre T2, 1 sobre 12. T1 e T2. Todos os tempos aqui estão em horas. Então, é claro, você vai ter que saber somar frações aqui, né? Temos que somar essas duas frações, você tem que reduzir ambas ao mesmo denominador. O MMC aqui é 12. Então, se a gente multiplicar aqui por 2, essa fração, numerador e denominador, vai ficar com o denominador 12. E aqui deixa como está, quer dizer, vai por 1, né? Não precisa mexer nos termos da fração. Então, isso aqui vai ficar, multiplicando por 2, numerador e denominador, vai ficar 2 sobre 12 mais 1 sobre 12. Bom, e agora que estão com o mesmo denominador, a gente pode somar as frações, isso aqui vai ficar 3 sobre 12. 3 sobre 12 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Simplificando por 3, né? Se isso aqui é igual a 1 sobre T, 1 sobre T é igual a 1 sobre 4, quem é o T? Claro que você pode multiplicar cruzado, 1 vezes T é igual a 1 vezes 4, vai dar T igual a 4. Mas nem precisa fazer isso, né? Porque se você tem duas frações iguais com numerador igual, então para essas frações serem iguais, o denominador tem que ser igual também. Então o T vale 4. Ou seja, 4 horas é o tempo que vai demorar para encher essa piscina aí toda, os 600 mil litros. Porém, os atletas que estão lá esperando para começar o treino, esperando a piscina encher, não precisa esperar esse tempo todo, porque o problema falou que o treino pode começar quando a piscina já estiver com 200 mil litros. Então o tempo que vai demorar para poder começar o treino é a terça parte desse tempo, 1/3 de 4 horas. Então eu vou deixar aqui anotado, é 4/3 da hora, né? É 4 horas dividido por 3. Tá, eu vou deixar esse tempo aqui anotado e vamos voltar aqui nessa formulinha. Por que que essa fórmula vale, hein? De onde saiu essa fórmula? É mágica? A justificativa para essa fórmula das torneiras é a seguinte: quando você tem uma torneira ou uma mangueira enchendo um reservatório qualquer, você tem um negócio chamado fluxo. O fluxo é assim:
Qual é a quantidade de água que pode ser colocada aqui numa determinada unidade de tempo? O fluxo de uma torneira é o seguinte: quanta água por minuto ou quanta água por hora essa torneira vai colocar lá. Esse fluxo você calcula assim. Você pega a capacidade do reservatório cheio e você calcula assim. O fluxo é tantos litros por hora, digamos. Então, se essa torneira aqui levar um tempo T1 para encher esse reservatório, o fluxo é essa capacidade dividido por esse tempo. É igual velocidade. Você não tem a velocidade, que é espaço sobre tempo? Pois é. O fluxo é como se fosse a velocidade para encher o reservatório. Só que a velocidade não é dada em metros, em medida, em distância percorrida. É dada em litros. Quantos litros por hora são colocados ali? Então o fluxo é isso. É a capacidade para encher tudo, dividido pelo tempo para encher tudo. Agora, se você tiver mais de uma torneira, vamos colocar uma segunda torneira aqui. Essa torneira pode ser diferente dessa. Digamos que essa torneira aqui, sozinha, demore um tempo T2 para encher esse tanque. Sendo assim, o fluxo dessa torneira é capacidade sobre tempo. Então, capacidade do tanque é a mesma. E o tempo que ela demora para encher é T2. E como as duas estão trabalhando juntas, o fluxo se soma. O fluxo total vai ser esse fluxo mais esse fluxo. Então isso aqui é o fluxo total, C sobre T1 mais C sobre T2. Agora, se você considerar como se fosse, não sei quantas torneiras são, mas eu tenho um fluxo total aqui. Vai demorar quanto tempo esse fluxo total para encher esse tanque? Esse tempo, vamos chamar de T. O T é o tempo conjunto. Então o fluxo conjunto vai ser essa mesma capacidade dividida por esse tempo aqui, T. Então olha aqui, C sobre T1 mais C sobre T2 é igual a C sobre T. Você pode cortar o C aqui, cancelar todo mundo. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então você ficou com a fórmula das torneiras. 1 sobre T é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Agora, se você tiver uma terceira torneira, o que vai acontecer? Você vai somar um 1 sobre T3, né? Então, com 3 torneiras, você teria 1 sobre T é igual a 1 sobre T1, mais 1 sobre T2, mais 1 sobre T3. Quer dizer, você soma os inversos dos tempos de torneira. Agora, se além das torneiras você tiver um ralo aberto, alguém esqueceu a tampa do ralo aberta, aquele ralo está esvaziando o tanque. As torneiras estão enchendo, mas ao mesmo tempo o ralo está esvaziando. Então, se você tiver um ralo, você vai ter aqui, esse ralo demora tanto tempo para esvaziar o tanque. Então, com o ralo aberto, que leva um tempo T4 para esvaziar, qual seria o tempo para o reservatório encher, só que com o ralo aberto? Alguém esqueceu ele aberto lá. Esse 1 sobre T vai ser igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Eu estou trabalhando com 3, 1 sobre T3. E o ralo vai entrar com sinal negativo, menos 1 sobre T4. É porque ele reduz o fluxo, né? Ele diminui o fluxo total. Então, quando você tem ralo, você tem um negativo aqui na fraçãozinha lá da sua fórmula das torneiras. Bom, eu estou mostrando aqui a fórmula das torneiras mais genérica, mas nesse problema a gente usou aqui do jeito mais simples. Apenas 2 torneiras, 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Aí você acha o T e continua a resolução do problema. Ele falou que o treino pode começar quando a piscina estiver com 200 mil litros, quer dizer, a terça parte desse total. Então, o tempo que vai demorar para isso acontecer é a terça parte desse tempo. É 4 horas dividido por 3. Quanto é que dá isso, hein? 4 horas dividido por 3? Quanto que dá isso em minutos? Olha só, 4 horas dividido por 3, isso aqui é a mesma coisa. 4 dividido por 3 dá 1, né? 4 dividido por 3 dá 1 e dá resto 1. Então isso aqui vai dar 1 hora mais o resto dividido pelo divisor, mais 1/3 da hora.
E 1/3 da hora são 20 minutos. Então, para chegar até 200 mil litros, que é 1/3 da capacidade da piscina, o tempo que vai demorar vai ser 1 hora e 1/3 da hora, que são 20 minutos. Então achamos esse tempo aqui importantíssimo, que é quando o treino vai poder começar. Depois de 1 hora e 20 que as mangueiras foram abertas. Então vamos anotar isso aqui. Isso aqui é 1 hora e 20. Daqui a gente já pode descobrir quando que o treino vai terminar. Às 8 horas e 10 minutos, as mangueiras foram abertas. Então vamos botar aqui 8 e 10. Aí vai demorar um tempo de 1 hora e 20 para a piscina chegar com essa capacidade aqui. 1 hora e 20. Então vamos botar aqui 1 hora e 20. Aí eu vou somar com isso aqui o tempo do treino, que é 2,4 horas. Quanto que é 2,4 horas, hein? 2,4 horas é 2 horas e quantos minutos? Quanto é que é 0,4 da hora? É 0,4 vezes 60, que dá 24 minutos. Então, 2,4 horas não é 2 horas e 40, hein? Cuidado. É 2 horas e 24 minutos. 2 horas e 24 minutos. Ah, e não esqueça que vai ter um intervalo aqui no meio desse treino, tá? 15 minutos. Então, vamos botar aqui 0 horas e 15 minutos. Pronto. A soma desses tempos vai te dar o horário de término do treino. É o horário do início mais o tempo para a piscina chegar até esse volume. O tempo total do treino, que não é 2 horas e 40, é 2,4 horas, que é 2 horas e 24 minutos. E somando com o intervalo. Quanto é que vai dar essa soma aqui? Isso aqui vai ficar, somando os minutos. Isso aqui deu 11 horas e 69 minutos. Você pode ter 69 minutos no horário? Não, né? Você tira 1 hora daqui e vai ter um vai um aqui para as horas. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? Você transforma esse 69. Vou tirar 60 minutos daqui, vou ficar com 9 minutos. E vai ter um vai um nas horas. Aí vai ficar 12,09. 12 horas e 9 minutos. Isso aqui é o horário de término desse treino. Fácil, né? É só fazer com atenção. Isso corresponde à letra 12 horas e 9 minutos. Letra D de Delta.